Salve, salve, galerinha do nono ano das Escolas Municipais de Teresina. Tudo bem com vocês? Bom, espero que tudo esteja bem, espero que vocês estejam com saúde, não se deixem vencer pela dificuldade. Nós vamos agora começar nossa aula de língua portuguesa comigo, professor Barroso, e eu espero que vocês, de antemão, já peguem o lápis, peguem a caneta, peguem o caderno, sentem-se num local confortável, tá? Anote as informações principais que vão ser dadas durante a aula, e também anote as suas dúvidas. Sim, elas são muito importantes. E depois procure o professor para tirá-las, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, o conteúdo da aula de hoje vai se centrar em dois aspectos aí. Vamos fazer a etapa de revisão da produção textual do poema, não é? Vocês tiveram aí 2 semanas para pesquisar e produzir um poema, a quadra e um acróstico, não foi isso? E logo em seguida, após essa revisão, vamos discutir algumas questões do SAEB, a prova que vocês enfrentarão aí no fim do ano. Tudo ok? Então, mostrando aí a parte de produção textual, vocês tiveram aí como meta produzir quadras, não é? Produzir uma quadra. E para produzi-las era necessário que você tivesse um conhecimento sobre rimas, né? Então, para isso vocês pesquisaram, e aí tem um exemplo de como é que você deve fazer essa revisão da sua quadra, né? Verificando aí a questão do esquema de rimas que deve haver nesse tipo de poema. Veja, aí tem um exemplo. Não sei se vá ou se fique. Não sei se fique ou se vá. Ficando aqui, não vou lá e ainda perco o meu pique. Veja que no esquema de rimas eu tenho a letra A aí do lado da palavra fique, né? Mostrando aí no primeiro verso que o final do primeiro verso rima com o final do quarto verso dessa quadra, não é? Então, fique rima com pique, não é? Por isso que as letras se repetem aí. E no meio, você também tem um esquema de rimas próximo, né? O vá rimando com o lá, o final do segundo verso rimando com o final do terceiro verso. Esse esquema de rimas é chamado de rimas opostas ou interpoladas, tá? Existe uma diversidade de tipos de rimas, depois vocês podem procurar pesquisar mais como se dão, tá? Na segunda quadra aí, eu não tenho esse esquema de rimas, eu tenho apenas o final do segundo verso rimando com o final do último verso, né, do quarto verso. Diz assim: ô seu moço inteligente, faça o favor de dizer, em cima daquele morro, quanto capim pode ter? Veja que o dizer rima com o ter, né? Então o final do segundo verso rima com o final do quarto verso. E você não observa nenhum tipo de rima no final do primeiro verso com o final do terceiro verso, né? Inteligente não rima com morro. Então isso também é uma possibilidade de produção de quadra sem ter um esquema de rimas fixo, não é? Então, esses dois exemplos eu quero que vocês revisem, tá? Nas quadras que vocês fizeram, vejam se esse esquema de rima aparece lá no seu texto. Pessoal, produzir um poema tem a sua problemática, né? Você vai ter que pesquisar aí um vocabulário extenso, né? Até para que as rimas elas se projetem e a sonoridade de um poema também fique bem evidente. Então, a pesquisa, a leitura de poemas é super essencial. Então, quando é que eu vou aprender a fazer isso? Sempre lendo. E não só poetas, digamos, que são famosos, né? Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes. Você também deve ler poetas mais atuais e poetas também aqui. Existem poetas piauienses também muito famosos. Então, sempre observe a poesia que está sendo desenvolvida atualmente e também de antigamente, tá? E esse esquema de rimas, certamente você vai compreender. Bom, então depois de ter revisado aí a quadra, né, e visto esse esquema de rimas que você produziu, vamos para o acróstico. Vocês lembram aí que no acróstico, o seu nome, né, tinha que estar na vertical.
Então, normalmente aí ele fica iniciando o poema, mas ele também pode ficar no meio dos versos. Eu consegui fazer o meu aí, um pouco estranho, né? Mas consegui fazer o meu, principalmente pesquisando muito vocabulário, né? Para que tudo desse certo. Veja do jeito que ficou com o meu nome Barroso. Ele é muito boa gente. Eu pensei em colocar bonito aí, né? Com B, mas como é algo bem evidente, eu disse não, é melhor colocar boa gente. Então, ele é muito boa gente e também ama pão de queijo. Curte um rock leve e até sertanejo. Vive com raiva da raiva e jamais ao ódio dá acesso. No fim de semana, curte a família, pois ser pai é o seu maior sucesso. Então, veja que eu consegui construir com o meu nome aí, e também com um sistema de rimas, né? Você vê queijo, sertanejo, né? Acesso, sucesso. Então, coloquei o acróstico, coloquei as letras do meu nome aí no meio dos versos e consegui também colocar algum tipo de rima, para que haja sonoridade no poema aí que eu fiz, certo? Então, o que eu quero que vocês revisem? Se o acróstico de vocês está com o nome de vocês ali na lateral. Vocês olharam aí no poema que vocês produziram, o nome de vocês está bem marcado, está bem delineado, dá para as pessoas que lerem perceber que o seu nome está ali, na vertical? Então, se está, então ótimo, né? Você revisou muito bem aí o seu poema, ok, pessoal? Então, finalizado essa parte aí de revisão da quadra, né, que você fez e também do acróstico, a gente vai para uma segunda etapa da nossa aula, que são as questões do SAEB. A gente vai trabalhar aí aqui algumas questõezinhas e eu quero que vocês observem como eu vou fazer a leitura, como eu vou interpretar, até para que vocês também ganhem essa habilidade e consigam resolver mais questões e se deem bem também na prova, ok? Vamos lá, o primeiro texto aí é um poema e você tem que observar aí que já se estrutura em versos, né? São quantas estrofes? Você consegue perceber 4 estrofes bem delineadas, alguns com 3 versos, outros com 4 e também 3, 4 e 4 versos. Pronto, então a gente tem quadra e tercetos nesse poema. E o título do poema é de Sono Pesado. Então a gente já sabe mais ou menos do que vai se tratar, né? Sono pesado. Então diz assim: toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta. Uma coisa, no entanto, sentado nas minhas costas, há um enorme elefante. O sono, que estava bom, fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar? Mas meu pai insiste tanto que eu me levanto carrancudo. Vou para a escola, que remédio, com um bicho nas costas e tudo. Então, uma das primeiras coisas que você tem que saber é que quando se trata de poema, as palavras elas vão estar, na maioria das vezes, no sentido conotativo. Então, nem sempre você vai levar ao pé da letra o que está ali. Será que o elefante é mesmo um elefante? Ou está no sentido conotativo? Então, essa habilidade de perceber como as palavras estão no sentido conotativo dentro do poema é essencial para que você interprete, certo? Então, quando ele diz, toca o despertador e meu pai vem me chamar, levanta, filho, levanta. Então, já tem aí, no discurso direto, né, a voz do pai, a fala do pai. Levanta, filho, levanta. Uma coisa, no entanto, sentado das minhas costas, há um enorme elefante. Esse enorme elefante significa, veja até pelo título, né? Sono pesado. Ele está aí com alguma indisposição e não propriamente um elefante, né? E você tem que perceber isso, que o elefante aí não é real, né? Está no sentido conotativo. E aí ele diz, o sono que estava bom fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar? Mas meu pai insiste tanto que eu levanto carrancudo, e aí olha a questão do vocabulário, que deve influenciar muito o significado aí que você vai ter das palavras. Ele levanta carrancudo, né? Vou para a escola, que remédio, com o bicho nas costas e tudo. Vamos lá. Eu tenho a seguinte questão. Qual o tema desse texto? Certo? Do que esse texto fala? Letra A, a raiva do pai. Letra B, o bichinho de pelúcia. Letra C, a preguiça do menino. Ou letra D, o elefante de brinquedo. Vamos lá, vocês terão um minutinho para resolver essa questão. Pensem um pouquinho aí.
Então, a resposta correta é a letra C, não é? A preguiça do menino. Então, o tema desse texto, esse texto fala da preguiça do garoto de levantar para ir para a escola, ok? A letra D diz que o elefante de brinquedo. Bom, ele fala em elefante, mas não fala de brinquedo, né? O elefante aí é apenas uma metáfora da preguiça que ele tem ao levantar, certo? Tudo ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. E aí eu já tenho uma charge. E aí você tem que observar que quando se trata de charge, você tem que analisar dois elementos, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é a parte escrita e a linguagem não verbal é o próprio desenho. Pessoal, quando se trata de charge, você tem que analisar muito bem, tá? Observar o esquema de cores, observar os elementos, a cara, né, a face dos personagens que estão ali. Isso tudo é importante para uma boa interpretação de uma charge, certo? E aí diz, o que foi isso, homem? Uma mulher, não é? Bem admirada, você percebe pela mão que ela leva até a boca, né? Bem admirada, o corpo envergado, e ela aponta. Um homem também bastante assustado, né? A gente vê pelo tamanho do olho. Ele disse a um candidato ficha suja que me abraçou. Veja que o termo ficha suja, a expressão ficha suja, ela está entre aspas, né? Porque está no sentido conotativo, né? Ficha suja aí vai expressar uma outra coisa. Foi um candidato ficha suja que me abraçou. E aí eu tenho as reticências. Então você consegue perceber que a roupa dele está toda preta, não é? Como se ele tivesse passado por um carvão. E aí a porta está aberta, você consegue perceber pela porta também uma espécie de cidade, não é? Logo atrás. Então, quando ele diz um candidato ficha suja, você já pode interpretar aí o que é que vem a ser, não é? Vamos para a questão. A questão diz assim, o tema tratado no texto é, a gente está trabalhando aqui com temas de texto. O tema tratado no texto é, letra A relação entre marido e mulher, B, a desonestidade dos políticos, letra C, o carinho dos políticos e letra D, o conflito entre casais. Vamos lá, pessoal, um minutinho para que vocês resolvam. Pronto, vamos lá? Tenho certeza que você conseguiu acertar a questão, né? Principalmente porque você observou bem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos conferir. O tema tratado no texto é, letra A, a relação entre marido e mulher. Bom, eles podem aí ser marido e mulher, não podem? Podem, mas isso aí é uma inferência um pouco distante, né? O tema do texto aí, quando se trata de charge, você sabe que tem um fim de criticar. Então não se trata aí da relação entre marido e mulher. Você consegue perceber isso. Na letra B, a desonestidade dos políticos, quando ele fala que foi um candidato ficha suja, né, que o abraçou, você sabe que candidato ficha suja é aquele candidato que é corrupto, né, ou que passou por algum tipo de corrupção alguma vez. Então, esse candidato, ao abraçá-lo, deixou aí uma mancha negra, né, no rapaz. Então, o candidato ficha suja aí é um político desonesto. Portanto, o tema do texto é exatamente esse, né? A desonestidade dos políticos. Você conseguiu perceber isso? Quando ele fala de foi um candidato ficha suja, a expressão facial dele é de susto, a mulher também, mostrando que realmente quando um político é corrupto, as pessoas acabam se manchando com isso também, né? Então, mostra aí a desonestidade dos políticos. Letra B. Por que não pode ser a letra C, professor? Na letra C diz assim, o carinho dos políticos. Que carinho?
A gente não percebe nenhum tipo de carinho. Mas o professor ele não abraçou o rapaz, mas esse abraço deixou algum tipo de mancha, né? Então não é um carinho. Letra D. O conflito entre casais. Não há conflito entre o casal, né? Então, a resposta correta, letra D. Tudo ok, pessoal? Se tiver algum tipo de dúvida, depois procure o seu professor, certo? Vamos lá. Então, a gente vai agora ver um texto em prosa mesmo aí e vamos analisá-lo. A educação como agente de mudança. É um consenso que a educação é um forte agente de mudanças, já que com um amplo acesso a livros e, por conseguinte, ao conhecimento, argumentam os defensores da ansiada revolução educacional, a população teria mais elementos para tomar decisões melhores. A leitura, sem sombra de dúvida, permite que tenhamos um entendimento maior da realidade que nos cerca. Mas será que, no que diz respeito à escolha de representantes, um nível maior de desenvolvimento intelectual desempenha realmente um papel tão significativo? Alguns autores, como Kernel e Smith, possuem uma compreensão bastante diferente. Segundo os mencionados autores, altos níveis de educação não são determinantes para que os indivíduos votem de forma inteligente, já que as pessoas se utilizam de dicas ou sinais no momento de escolher seus representantes. Em outras palavras, nós não nos debruçamos sobre todas as posições dos candidatos antes de colocarmos nossos votos nas urnas, mas simplesmente nos valemos de alguns aspectos principalmente e mais abrangentes, como a filiação partidária, para decidir quem nos representará. E vocês puderam ver que, segundo esses autores aí, o Kernel e o Smith, eles disseram que não, porque normalmente as pessoas, quando vão votar, elas não levam em consideração as propostas em si, mas sim a filiação partidária, por exemplo, né? Então, não é o caso de ser a educação como realmente um agente de mudança. Tudo ok? Então, depois de explicar o texto para vocês, vamos ver qual a nossa pergunta. Qual trecho justifica que a educação é um forte agente de mudanças? Veja, qual trecho aí do texto que justifica que a educação é um forte agente de mudanças? Vamos lá. Letra A. Altos níveis de educação não são determinantes? Letra B. Argumentam os defensores da ansiada revolução educacional? C. A população teria mais elementos para tomar decisões melhores? E letra D. As pessoas se utilizam de dicas ou sinais no momento de escolher. Então, um minutinho para que vocês resolvam. Vamos lá. Pronto? Então vamos voltar. Vamos aí tentar resolver essa questão. A pergunta é: qual trecho justifica que a educação é um forte agente de mudanças? Pessoal, por que a educação é um forte agente de mudanças? Se você leu bem o primeiro parágrafo, diz assim: é um consenso, ou seja, ninguém discorda que a educação é um forte agente de mudanças, já que, com amplo acesso a livros e, por consequência, ao conhecimento, argumentam os defensores da ansiada revolução educacional que a população teria mais elementos para tomar decisões melhores. Então, por que a educação é um forte agente de mudanças? Justamente porque
ela teria mais elementos para tomar decisões melhores. Então, a alternativa aí que preenche melhor, que é a resposta, é a letra C. Ou seja, a população teria mais elementos para tomar decisões melhores. E você encontra facilmente no primeiro parágrafo. Por que não é a letra A, professor? Quando diz altos níveis de educação não são determinantes, isso aí justifica a educação ser um forte agente de mudanças? Na verdade, ela está contradizendo, né? Está sendo o oposto. Então, não é a letra A. Letra B, argumentam os defensores da ansiada revolução educacional? Na verdade, aí é uma justificativa dessas pessoas, né? Que são os defensores da revolução educacional. Mas não, isso não justifica. Né? Eles apoiam, mas não justifica a questão da educação ser um forte agente de mudanças. Letra D, as pessoas se utilizam de dicas ou sinais no momento de escolher? Bom, isso aí não tem nada a ver com a questão da educação ser um forte agente de mudanças. Então, realmente, só pode ser a letra C, a resposta correta. Tudo ok? Vamos para mais um aí. A lenda do ipê. Naqueles tempos, o inverno estava nos seus últimos dias e todas as árvores da floresta estavam começando a florescer. Somente os ipês continuavam sem flores. Os ipês, cada vez mais, se entristeciam com aquela situação, pois eram os únicos que não tinham nem flores nem frutos. Então, os amarelos canários da terra, percebendo a tristeza dos ipês, resolveram fazer seus ninhos somente nos galhos de um dos ipês. E ninhais também foram feitos pelas araras vermelhas e azuis, e os sanhaços em outro, as garças brancas em outro, e os ciaciras em outro. E num outro ipê, menos imponente, foram os periquitos, jandaias, maritacas e papagaios. Os ipês ficaram muito felizes e resolveram pedir aos deuses que lhes dessem flores, como forma de agradecimento aos canários da terra e a todos os outros pássaros da floresta, pela alegria que tinham levado a eles. No dia seguinte, dizem, sob o seu mais belo céu azul, que aqueles sertões já conheceram. Os ipês floresceram em várias cores. Em cada um dos ipês se vestiu nas cores e matizes dos pássaros que os haviam adotado. Quando tudo aconteceu, era agosto. E assim, desde então, os ipês têm florescido nos meses de agosto e setembro. Então, vocês sabem que a lenda ela tem essa finalidade de explicar algum tipo de coisa, né? E aí mostra por que os ipês possuem coloração diferentes, né? Vamos lá para a questão. De acordo com o texto, os canários da terra foram: letra A, inteligentes, bondosos, espertos ou velozes? Vamos lá, um minutinho para que vocês resolvam. Pronto? Tenho certeza que vocês acertaram, não é? Com a primeira leitura, você consegue resolver a questão. Então, de acordo com o texto, os canários da terra eles foram inteligentes? Eles foram bondosos? Foram espertos ou foram velozes? Eles foram o quê? Bondosos, não é? Eles fizeram os seus ninhos aí em apenas um ipê, né? O que isso mostra a bondade deles. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos para mais uma questão sobre o mesmo texto. Os ipês estavam tristes por quê? Vamos lá. Letra A, o inverno estava acabando. Letra B, os pássaros fizeram ninhos neles. Letra C, eram os únicos que não floresciam. Ou letra D, só os canários da terra gostavam deles. Então, pessoal, 30 segundinhos, vamos lá. Leiam aí e resolvam a questão.
Pronto, vamos lá? A resposta correta só pode ser o quê? Eles eram os únicos que não floresciam, não é? Se você leu bem aí o primeiro parágrafo, diz assim: naqueles tempos o inverno estava nos seus últimos dias e todas as árvores da floresta estavam começando a florescer. Somente os ipês continuavam sem flores. Os ipês cada vez mais se entristeciam com aquela situação, pois eram os únicos que não tinham nem flores nem frutos. Portanto, eram os únicos que não floresciam. Letra correta, letra C. Ok? Então, pessoal, o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? Fizemos aí uma revisão, né, da produção do seu poema, da quadra, do acróstico, não é isso? A gente viu como você consegue fazer a revisão aí, vendo o esquema de rimas, vendo a questão do nome aí na vertical, dentro do acróstico. E também resolvemos questões relacionadas ao SAEB, com algumas habilidades, localização de informações explícitas, causa e consequência. Então, fizemos isso na aula de hoje. Espero que vocês tenham aí aprendido, né, anotado as informações principais e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal. Muito obrigado.